Olá, sejam bem-vindos ao canal Fatos do Mundo. Eu me chamo Miller Viana, estarei passando histórias e fatos reais do mundo. Então vem se aprofundar com a gente. Em 1933, a população judaica europeia era de mais de 9 milhões de pessoas. A maioria dos judeus europeus viviam em países que a Alemanha nazista ocuparia ou viria a influenciar durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, os alemães e seus colaboradores já haviam assassinado 2 entre cada 3 judeus europeus. Em uma operação por eles denominada Solução Final, que era a política nazista para matar todos os judeus. Embora os judeus fossem as principais vítimas do racismo nazista, existiam também outras vítimas, incluindo 200 mil ciganos e pelo menos 200 mil pessoas deficientes físicas ou mentais. Em sua maioria alemães que viviam em instituições próprias e foram assassinados no chamado Programa Eutanásia. No início do regime nazista, o governo nacional socialista criou campos de concentração para deter seus oponentes políticos e ideológicos. As autoridades policiais prenderam um número grande de judeus, ciganos e outras vítimas do seu ódio étnico e racial. Para concentrar, monitorar e facilitar a deportação futura da população judaica, os alemães e seus colaboradores criaram guetos, campos de transição e campos de trabalho escravo para judeus. As autoridades alemãs também estabeleceram um grande número de campos que exploravam o trabalho forçado de não-judeus, tanto no chamado Grande Reich alemão quanto nos territórios ocupados pela Alemanha. A Noite dos Cristais foi um programa, isto é, um ataque violento coordenado contra um certo grupo que, nesse caso, eram os judeus. Esse ataque foi ordenado pela própria cúpula nazista e realizado na virada de 9 para 10 de novembro de 1938. A investida espalhou-se por toda a Alemanha, além de terem sido suas lojas e até sinagogas destruídas em todo o país. A Noite dos Cristais resultou na destruição de mais de 1.000 sinagogas, além da morte provável de mais de 10 mil pessoas. Embora o número oficial determine que apenas 91 pessoas foram mortas, a Noite dos Cristais também deu início a aprisionamento de judeus em campos de concentração, pois 30 mil deles foram presos e encaminhados para os campos de Buchenwald. Após o início da Segunda Guerra Mundial, um debate muito importante do partido nazista era a questão judia. Adolf Hitler tinha como ideia inicial promover o extermínio dos judeus após a vitória alemã nesse conflito. Enquanto isso, os nazistas continuavam aprisionando e promovendo todo tipo de absurdo contra eles. A violência contra os judeus era consideravelmente maior no leste europeu. Na Polônia, por exemplo, eles foram obrigados a mudar-se para guetos, locais onde milhares deles foram agrupados em um pequeno espaço de terra. Os judeus já eram sujeitos à jornada de trabalho forçado na Alemanha e com a guerra. Isso se estendeu por essa porção do continente. A ação desses grupos deu-se no leste europeu e tornou-se uma prioridade dos alemães na guerra, na medida em que os objetivos de conquista territorial não eram alcançados. No final de 1941, a posição dos nazistas em relação aos judeus era de que os não poderiam trabalhar, seriam sumariamente executados. Em algumas regiões do leste europeu,
Os grupos de extermínio promoveram uma limpeza étnica sem se importar com a utilização dos judeus como mão de obra. Conhecido como os grupos de extermínio, incluíam membros do exército alemão, da organização paramilitar e das polícias nazistas. Os campos de concentração foram locais encontrados pelos nazistas para ampliar o extermínio dos judeus na Europa. Uma vez que os não conseguiam promover a matança na velocidade que a situação alemã na guerra demandava, desse modo, muitos judeus eram encaminhados para campos de concentração e para os campos de extermínio. Os campos de concentração executavam os judeus por meio das câmaras de gás nelas. Eles poderiam morrer pelo uso de monóxido de carbono que asfixiava suas vítimas, ou de Zyklon B, pesticida que, ao ser aquecido, liberava um gás que garantia a morte da vítima por intoxicação aguda. Somente em Auschwitz morreram 1.200.000 pessoas aproximadamente. Além das execuções, os judeus também poderiam morrer por diversos fatores relacionados ao tratamento diário que recebiam. As violências rotineiras, a má alimentação e as péssimas condições de vida e higiene fizeram com que os milhares deles morreram de exaustão, inanição e doenças diversas. O Holocausto teve fim com a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. À medida que os nazistas perdiam territórios, os campos de concentração eram liberados pelas forças aliadas, e seus prisioneiros libertos, tanto soviéticos quanto americanos, realizaram essa liberação. Como mencionado, o saldo de mortos ao final do Holocausto foi de 6 milhões de pessoas. Depois da derrota alemã, dezenas de oficiais nazistas foram julgados no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg pelos crimes de guerra e contra a humanidade, incluída as ações do Holocausto. O Holocausto é um dos temas históricos mais abordados pelo cinema e, portanto, existe uma grande variedade de produções que o aborda entre os filmes. A Lista de Schindler, em 1993, dirigido por Steven Spielberg, como outro também, O Menino de Pijama Listrado, em 2008, dirigido por Mark Herman. Então é isso, pessoal. Você que se chocou com os fatos do Holocausto, deixe nos comentários sua opinião e também deixe um outro fato para ser relatado no canal Fatos do Mundo. Até o próximo vídeo.